a gente vai conversar aqui com o psicólogo Alexandre Brito, que tem participado com a gente nas últimas segundas, sempre trazendo aqui bons temas, bons debates para abrir a semana. E o Alexandre hoje vai responder a seguinte pergunta. Eu estou curioso para saber, hein, Alexandre? Por que nós gastamos tanto, Alexandre? Boa tarde, Cacá. Boa tarde, Leandro. Boa tarde. Olha, essa pergunta é uma pergunta bem curiosa, porque, veja bem, quando a gente chega no dia do pagamento, o que acontece? A gente gasta. Geralmente são os dias que a gente vai para o happy hour, que a gente faz uma relação de ter o dinheiro, a posse do dinheiro, com o poder de consumo. E essa relação é perigosa, né? Sem dúvida. Mas por que isso acontece? Isso acontece mesmo, pode haver, nesse caso, em primeiro lugar, se a gente vai elencar alguns elementos, uma falta de educação financeira em primeiro lugar. Desde a infância, mesmo a escola, o ensino formal, a gente percebe que é uma carência na educação financeira do brasileiro. A gente vê ali que pouco mais de 1% dos brasileiros investe. Então, por um lado mesmo, pode ser uma falta de conhecimento na sua relação com o dinheiro, e mesmo muitas vezes um medo na possibilidade de você investir, porque a cultura do brasileiro, quando se fala em investimento, é a questão da poupança, a famosa poupança. Em outro lugar, outro ponto também que a gente pode elencar é a questão do prazer em gastar, não é verdade? Quando a gente consome algo, quando a gente compra algo, seja um alimento, alguma coisa que a gente vai ter posse de um objeto, a gente tem ali esse prazer do consumo, prazer de ter. Não o prazer em ser, mas o prazer em ter. E a gente acaba tendo ali o quê? Um imediatismo que muitas vezes faz com que a gente gaste esse dinheiro que está em nossa posse e faz com que nós não abrimos mão disso, porque abrir mão disso seria justamente a questão da educação financeira, que seria, por exemplo, poupar. Por exemplo, vamos supor que a gente tenha dias ruins, um mês intenso, a questão da pandemia também que afeta muita gente. E o que acontece? Mesmo que, às vezes, você sabe que você não deveria consumir algo ou comprar ou alguma coisa que não estaria no seu planejamento financeiro, você acaba comprando por também outro mecanismo psicológico. Primeiro nós falamos do desconhecimento, depois nós falamos do prazer, e agora a gente pode falar do famoso eu mereço, não é verdade? Isso. Acho que todo mundo acredita que merece e acaba ali consumindo para ter ali essa satisfação de dias ruins ou um mês ruim. Esses são alguns exemplos que nos levam a consumir. Agora, esse eu mereço não é também algum tipo de premiação que a pessoa se dá? Quer dizer, ela trabalhou durante o mês inteiro, trabalhou pesado, trabalhou duro, aí chega aquele momento em que ela recebe, finalmente ela tem ali o dinheiro. Então, estamos falando aqui das pessoas que recebem salário, mas isso pode acontecer também com qualquer outra pessoa a partir do momento que ela tem um valor a mais ali, que ela pode dispor desse valor. Isso também não é uma premiação? Se não houver, digamos, essa premiação, a pessoa não pode ficar com uma relação muito pesada em relação ao seu trabalho? Ela pode sim. Só que, como eu falei no começo, se você não tem conhecimento e não tem educação financeira, você nem planeja esse eu mereço. Esse eu mereço pode ser planejado. Então você pode colocar no seu orçamento, sim, lazer, prazeres e questões que não têm necessariamente alguma utilidade, vamos colocar assim, que você gastaria esse dinheiro com questões, com coisas inúteis, com coisas do dia a dia, com coisas que você se oferece enquanto mimo. O eu mereço não necessariamente deve ser descartado. O problema é quando você faz o eu mereço todo dia, não é verdade? Ou quando você inclui esse eu mereço sem um planejamento. Certo. Agora, Cacá, também aproveitando a pergunta aí, tem muita gente que, além do eu mereço, né, às vezes aí até entrando na área da psicologia, tem alguma frustração, a pessoa teve algum problema de relacionamento, no trabalho, pessoal, e aí às vezes torra em alguma coisa, vai para o shopping, faz alguma compra algo que não devia. Qual é essa relação também que a gente tem, né? Existe uma relação psicológica muito grande da frustração com o gastar, com o dinheiro também, né, Alexandre? Isso que você trouxe é muito importante porque traz a ilusão da completude. Então eu tive um problema no trabalho, um problema numa relação, um problema em algum relacionamento amoroso, e talvez eu vá achar que aquilo que eu vá comprar, aquele objeto de consumo, vai me completar, vai me satisfazer, e aquilo ali pode me trazer alguma realização.
O problema é que nem sempre isso acontece. Pode ser uma relação provisória com aquele objeto, ou até mesmo depois, diante de uma frustração, você consome algo que não deveria ou não poderia consumir, e depois ainda vem um arrependimento, o que pode levar a uma bola de neve e pode piorar a sua situação. E aí você pode descontar não só no dinheiro, mas também na comida, por exemplo. Como descontar também na comida? Daí como é que seria isso? Você pode usar também a comida como uma forma de realizar alguma satisfação. Por exemplo, o eu mereço também serve para comida. Então você pensa assim que você não deveria comer aquele alimento processado ou pedir aquele produto que tem uma entrega ali no aplicativo. E aí você acaba fazendo isso porque você acredita que merece. Então você pode sair de uma alimentação saudável e repetir sucessivos alimentos que não são tão saudáveis ou interessantes para você, justamente acreditando que você merece comer e ter alguma satisfação. E às vezes você acredita que a única satisfação na vida que você vai ter é podendo comer aquele doce, ou podendo comer aquele burgão, ou aquele, né? Enfim, alimento que você evitaria naqueles dias da semana, só que você acaba se permitindo. E esse mecanismo psicológico que faz com que você se permita esses alimentos ou um consumo para além do que você poderia consumir. Afinal, existem também pessoas que gastam mais do que deveria também na relação com o outro. Outro Certo. motivo psicológico, às vezes, para você se endividar é também a questão da ostentação. Só que na ostentação, o seu desejo fica escravo do olhar do outro. Aí você nunca vai conseguir satisfazer o olhar do outro e pode entrar ali em grandes dívidas. Só para a gente concluir, como evitar tudo isso? Olha, você pode evitar tudo isso planejando o seu dinheiro. Por exemplo, você vai no supermercado e às vezes você não sabe como que você faria uma boa administração financeira, né? Então você pode ir talvez com o dinheiro que você limite para gastar no supermercado. Você pode ir no supermercado não necessariamente nos dias do pagamento, que geralmente são os dias que produzem não só aglomeração, mas também os preços dos produtos estão diferenciados. Você pode também, quando você recebe seu salário, sua renda, já separar parte desse dinheiro para investimentos. E aí você pode investir em estudos, você pode fazer investimentos financeiros, como em renda fixa ou renda variável, e assim você vai ter um maior controle financeiro. Então você não espera para o final do mês, no final das contas, você separar um dinheiro para você, porque senão você vai só lidar com o dinheiro que sobra, e você não pode se tratar como sobra. Ok, então, Leandro. Encerrando então aqui com o Alexandre Brito, ele que está aqui sempre às segundas, nos dando dicas, boas orientações, como hoje aí, pessoal, vamos segurar, né? E hoje é dia de pagamento, dia 5 para muita gente, né? Por isso essa conversa toda aqui. E é logo iniciando a semana, iniciando o mês, vamos com cuidado, né, Alexandre? Com certeza, porque às vezes a gente recebe o salário e às vezes pensa assim, se eu ganhei 1.000, eu vou gastar 1.000. Isso é o problema. Ou até mais. Porque tem o cartão de crédito, que também é outro perigo, uma armadilha psicológica. A gente acha que tem dinheiro que não tem. E às vezes a gente recebe um aumento e ao invés de gastar o que a gente gastava antes, a gente gasta mais. É isso que a gente tem que saber controlar. Para muita gente, se ganha 1.000, gastar 1.000, tá até bom, porque tem muita gente que ganha 1.000, gasta 2.000, né, Alexandre? Esse que é o problema. Mas esse é o problema. Tá dado o recado aí, a gente volta a se falar nas próximas semanas. Um abraço. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.